Dor nas articulações. Um problema que, nossa, afeta milhões e milhões de pessoas, né? Limita o movimento, atrapalha o dia a dia. Mas e se eu te dissesse que a solução pode estar vindo de um gel de altíssima tecnologia? Um gel que, quem sabe um dia, pode reconstruir nossas articulações de dentro para fora? Pois é, bora mergulhar nessa história. 500 milhões. Pare e pensa um pouco nesse número. É muita, mas muita gente. Essa é a quantidade de pessoas no mundo todo que convivem com a osteoartrite. Isso mesmo, 500 milhões de pessoas sentindo na pele o que é o desgaste das articulações. É aquela condição em que a cartilagem, sabe? Aquela almofadinha que a gente tem entre os ossos, simplesmente vai se acabando com o tempo. E olha só essa imagem. A diferença é gritante. De um lado, uma articulação saudável, lisinha. Do outro, a realidade da osteoartrite. A cartilagem toda detonada, o osso exposto, dor. E a parte mais frustrante disso tudo é que hoje não existe uma cura. O X da questão é o seguinte: a nossa cartilagem não se conserta direito sozinha. Uma vez que ela está danificada, o corpo rala muito para tentar reparar e quase nunca consegue. Os remédios e as cirurgias que a gente tem hoje ajudam, claro. Aliviam a dor, alguns até trocam a articulação inteira. Mas nenhum deles consegue, de fato, voltar no tempo e reconstruir o que foi perdido. É por isso que a ciência está correndo atrás de algo totalmente diferente. E é nessa busca que entra o nosso herói, um material simplesmente fascinante chamado hidrogel. E ele tem tudo para ser a grande virada de chave no reparo das articulações. Tá, mas o que é um hidrogel? Imagina aí uma espécie de gelatina super tecnológica, ou uma esponja muito sofisticada. É uma estrutura que ama água, muito parecida com os tecidos do nosso próprio corpo. E é isso que faz dele tão promissor para a medicina. E quais são os superpoderes dele? Primeiro, são biocompatíveis, ou seja, nosso corpo aceita eles numa boa, sem rejeição. Eles também podem criar um tipo de andaime para as células novas crescerem. E o principal, eles funcionam como um entregador, levando remédios e outras substâncias direto onde o problema está acontecendo. Ok, muito legal, mas como é que se constrói um negócio desses? Porque, veja bem, não existe um hidrogel só. Basicamente, tem dois tipos principais. Os naturais, que vêm de coisas como algas marinhas, e os sintéticos, criados em laboratório. Os naturais são ótimos para interagir com o nosso corpo. Já os sintéticos são super fortes e dá para ajustar eles do jeitinho que o cientista quer. A mágica de verdade acontece quando eles misturam os dois, criando um material que tem o melhor de cada um. O segredo todo para um hidrogel funcionar está numa palavra meio estranha: reticulação. Pensa assim, é o momento em que as moléculazinhas que formam o gel dão as mãos umas para as outras. São essas ligações que transformam um líquido numa estrutura de gel firme, estável, pronta para trabalhar lá dentro da articulação. Mas o hidrogel é muito mais que só um tapa-buraco. A função mais empolgante dele, na verdade, é ser um sistema de entrega incrivelmente inteligente. Eles podem ser carregados com um verdadeiro arsenal de coisas boas. A gente está falando de anti-inflamatórios, para acabar com a dor, fatores de crescimento para estimular a cartilagem a se regenerar, e até células-tronco. E tudo isso é liberado aos pouquinhos, direto no local do estrago. E como isso chega lá? Bom, a pesquisa não deixa dúvida. A preferência disparada é por hidrogéis injetáveis. E faz todo sentido, né? É um jeito muito menos invasivo de fazer o tratamento, pode ser feito no consultório mesmo, o que torna tudo bem mais prático. E é agora que a coisa fica com cara de ficção científica. Se prepara para ver como essa tecnologia está evoluindo para coisas que parecem saídas de um filme. Que tal um adesivo que entrega o remédio pela pele sem dor nenhuma? Essa é a promessa das microagulhas. O hidrogel é moldado em agulhinhas minúsculas, microscópicas, que passam só pela primeira camada da pele e liberam o medicamento direto na articulação. Sem picada, sem sofrimento. Outra inovação genial são as microesferas de hidrogel. Pensa nelas como umas bolinhas minúsculas, injetáveis, que funcionam como cápsulas de liberação lenta. Elas garantem que os medicamentos fiquem agindo por um tempão lá dentro da articulação, com máxima eficiência. Mas a tecnologia que pode mudar o jogo de vez, o verdadeiro divisor de águas, são os hidrogéis inteligentes, ou como os cientistas chamam, responsivos. Como assim inteligentes? Simples. Alguns deles respondem à temperatura. Eles podem ser injetados como um líquido e, quando chegam na temperatura do nosso corpo, viram um gel firme, dando suporte exatamente onde precisa. Outros reagem
à pressão e ao atrito. Imagina só, um gel que fica mais firme e dá mais suporte justo na hora em que a pessoa está andando ou botando peso na articulação. E talvez o mais incrível de tudo, existem hidrogéis que respondem à própria inflamação. Eles conseguem detectar os sinais químicos de que uma articulação está inflamada e só então liberam um remédio anti-inflamatório. Isso muda tudo. É um tratamento sob demanda. O remédio só é liberado quando e onde o corpo realmente precisa. É a medicina de precisão funcionando em tempo real, conversando com o nosso organismo. Isso tudo leva a gente a uma última pergunta, uma provocação. Com o desenvolvimento de géis super lubrificantes que imitam o fluido natural das nossas articulações e reduzem o atrito a quase zero, será que a gente está chegando num futuro onde não vamos só consertar as articulações, mas deixá-las melhores do que eram antes? A ciência hoje sugere que essa ideia pode não ser tão maluca assim.